Saudações vascaínas, eu sou Jefferson Carvalho do canal Templário da Colina do Piauí para o Mundo. E hoje vamos iniciar uma série de cortes da live do canal do Careca com a entrevista de Alex Evangelista. E se você está chegando agora, que não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Marque o sino de notificações. Dê like. Comente. Compartilhe nas suas mídias sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, para que mais vascaínos tenham acesso a este vídeo. E agora vamos para a vinheta do canal. Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais uma live do canal Careca Vascaíno. Hoje aqui com o nosso ex-gerente científico aqui, o Alex Evangelista. Um prazerzaço te ter aqui, Alex. Muito boa noite. Opa. Eu iniciei a live antes, que eu falei, eu vou iniciar antes, que a gente se apresenta, porque o tempo é curto, a gente sabe que o teu tempo é bem curto. Um prazer, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo com a gente, Alex. Obrigado por vocês terem... Obrigado por vocês terem... Eu tô procurando um canto aqui que a internet fique melhor. Tranquilo. E não acorde o povo aqui, já são 5 da manhã. Caraca! Tá em Abu Dhabi, né? É isso? Tô em Abu Dhabi. Porra! E agradeço aí vocês a confiança e, mais uma vez, sempre que os vascaínos me convidam, eu tendo a estar perto de vocês, conversar, explorar um pouquinho, né, das ideias, falar um pouquinho das ideias, né? Até eu queria retificar aqui uma coisa, ou ratificar, que, na verdade, quando a gente fala alguma coisa das nossas ideias, não quer dizer que as outras ideias estejam erradas, né? Sim. São experiências nossas que a gente gostaria de aplicar de uma forma em que a gente já viu que é certa, né? Que realmente ela é um caminho mais curto. Não quer dizer que as nossas ideias sejam soberanas, né? Que não tenha que ser debatido, não tenha que ser discutido. Mas estou aí à disposição para a gente conversar. Valeu, obrigado, Alex. Boa noite, Jefinho. Saudações vascaínas, boa noite, Alex, é um prazer, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar você. A primeira vez foi no canal do Bucros Maltino. Boa noite, Careca, boa noite, Marcos, boa noite, Nivaldo. E é sempre bom ter um vascaíno da grandeza como Alex. Isso enriquece cada vez mais o debate quando a gente se fala de preparação física, de qualidade, de alto rendimento. E não é à toa que você é uma referência. Você tem seu estudo, você tem a aplicação na prática daquilo que você desenvolveu. E deve ser reconhecido, e deve ser sempre parabenizado, porque você sempre se colocou à disposição da instituição Vasco da Gama, que isso é, além do seu caráter, do seu profissionalismo, isso é louvável. Obrigado, meu. Muito obrigado. Verdade. Nosso último título, né? 2015 e 2016, o Alex estava presente. Consegue acompanhar o Vasco aí, o Alex? É difícil. Não, porque hoje eu já trabalhei no mundo árabe em 2006. Inclusive, depois de 2006, eu voltei para o Vasco. Foi quando eu trabalhei com o Renato Gaúcho no Vasco, né? Nós tínhamos um time bem limitado. O Leandro Amaral perdeu um gol debaixo da trave contra o Figueirense. A gente teria ido para a Libertadores naquele jogo, né? Eu fiquei 6 meses com o Renato Gaúcho e logo depois eu recebi um convite para ir para o Japão. Fiquei 6 anos no Japão. Então, o Vasco sempre foi minha casa, né? Sempre trabalhei no Vasco. Então, a gente tem que tomar cuidado, refletir muito. E eu vou fazer a última chamada aqui para responder a tua pergunta, porque é a seguinte: se os políticos não entenderem que o Vasco não é deles, o Vasco vai de mal a pior.
Os políticos precisavam entender que mesmo que cada um tenha uma teoria diferente, eles precisam unir em relação ao Vasco e não usar o Vasco em seu próprio benefício, né? Então, mas aí vem as desculpas, né? Mas entrei aqui, tem herança maldita. Mas quando se candidatou, todos eles sabiam que tinha herança maldita. Então, eu só vou me candidatar a presidente do Vasco se eu tiver uma solução. Eu não sou retardado mental, pô, não sou maluco, não sou débil mental, né? Então, eu só vou me candidatar a presidente se eu tiver uma solução. Eu tenho 2 patrocinadores assinados em cartório que vão resolver o problema do Vasco. Depois, se vocês quiserem fazer perguntas sobre patrocínio também, eu estou disposto a responder. Fiquem à vontade. Alex, vou falar rapidinho. Desculpa, Jefferson. Sobre o que você... o Vasco só está na segunda divisão porque o Vasco ele é grande demais. Talvez seja um dos maiores clubes do mundo. E ele só está na segunda divisão pela grandeza dele. Porque se fosse qualquer outro clube, já teria acabado. Verdade, você tem razão. Entendeu? Hoje a gente consegue se manter ainda numa segunda divisão, às duras penas, por causa do torcedor, por causa dessa camisa que é muito forte, por causa de uma história muito forte. Porque nenhum clube no Brasil aguenta passar o que o Vasco está passando. Nenhum. Tá? E se Isso é verdade também. Isso é verdade. Ficar nessa situação ainda é heróico ainda. Então, o que você falou aí, as pessoas elas não estão preocupadas com o Vasco. Elas estão preocupadas com elas. Porque se tivessem preocupado com o Vasco realmente, o Leven seria presidente do Vasco hoje por aclamação, por unanimidade. Não teria que ter nem concorrente. Aí fizeram isso tudo para tirar um cara que ganhou a eleição, que foi eleito pelo voto direto. Mas por quê? Porque estão pensando só no próprio umbigo. O Vasco fica para depois. Essa é a realidade. Esse é o problema, amigo. Isso fica bem visível com o decorrer do tempo, né? Cada vez mais a gente vê que eram só promessas, não tem nada, não cumpre nada, enfim. Difícil, cara. E amigo, eu não sei. Como é que você me responde? Como é que vocês conseguem me responder? 2 vascaínos, cada um com uma camisa diferente. Para mim já começa errado aí. Então, Chapa virou time dentro do próprio Vasco. Sim. Para mim já está errado. Como é que pode 2 vascaínos se agredirem dentro do processo eleitoral? Dar um soco num senhor. Isso. Não interessa quem está certo, quem está errado. A violência nunca tem a razão. Principalmente quando se trata de 2 vascaínos, pô. Aonde que nego tá com a cabeça? Aí, para mim, ali já tá tudo errado. Democracia, para mim, já não existe. Pior ainda, é você aceitar a eleição até 1h30 antes de acabar e 1h30 viu que não ia reverter o quadro, inventou essa história toda. Isso, para mim, é estranho, é difícil de engolir e aqui fora as pessoas me questionam. Como é que você vai atrair patrocinador para um clube que um senhor é agredido dentro do processo eleitoral? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhava com um atleta do adversário. Eu não sei se vocês sabem, em 2019 eu fiquei com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol. Sim. Estava fazendo um trabalho com ele. Fui para a final da Libertadores, contra muita minha vontade, mas eu sou um profissional, recebo para isso. Não trabalhava no Flamengo. Já disse que eu não trabalhava lá e não trabalho, mas eu estava com um atleta. É até um erro, porque as pessoas que me assessoram dizem que eu estou errado, que eu estou abrindo mão de trabalho pela minha paixão. Mas não tem problema se no Rio só trabalhar no Vasco, e se não me chamarem para trabalhar também não tem problema. O que eu quero dizer é o seguinte, eu fui para a torcida do River Plate. Eu tinha que torcer pro meu trabalho, né? Tinha que torcer pro Gabriel Barbosa. Mas eu me neguei a ir pro camarote do Flamengo. Não me nego, não vou. Isso está dentro de mim, o Marcos Braz sabia disso, eles me sacaneiam o tempo inteiro, porque a gente deu o direito de eles sacanearem a gente. E aí nós fomos embora depois da vitória deles, fomos pro aeroporto. Ao chegar no aeroporto, tava o Landim, Marcos Braz e a tropa deles todas lá. Chegou o Bandeira. Quando o Bandeira entrou no aeroporto, o Landim se levantou e puxou aplauso pro cara. Sabe quando isso vai acontecer no Flamengo, no Vasco? Nunca. Não vai. Nunca.
Não quer dizer que eles não discutem, que eles não briguem. Brigam, mas respeitam a instituição. Exato. E aí, meu amigo, a gente está batendo no peito o tempo inteiro que é vascaíno, que é vascaíno, que é vascaíno, e os caras estão fazendo o que querem. Porque democracia é essa, cara? Verdade. Entendeu? E outra coisa, não estou defendendo o Leven. E eu quero até deixar claro aqui para todo mundo, eu tenho falado isso com muita força. Mas parece que as pessoas só querem escutar o que elas querem. Se eu sou roxo, o Alex não presta. Eu não critico o roxo, o amarelo, o vermelho, o verde, cor de abóbora. Eu discuto ideias. Antes de entrar, eu me lembro bem que estava tendo um debate numa rádio, tanto o verde e o amarelo discutindo lá, os dois não se entendiam, mas quando foi falar mal do Capres, os dois foram uníssonos, falando mal do Capres. Então, eu esperava que quando assumissem, eles melhorassem, fizesse melhor, tecnologia, aprimorassem e não destruíssem como destruíram. Porque quando eu cheguei lá, o clube, o ar-condicionado era preso num fio. O ar-condicionado era preso num fio e pingava água em cima do jogador. Caralho. Então, como é que um jogador respeita a instituição? Não. Se tu entrega a camisa para ele amarrotada. Então, gente, é aquela história. Falar mal é mole para ganhar a eleição. Depois que entra, cadê? Aí tem várias mil desculpas. O Vasco está na toleira há 20 anos. Toda hora eu vejo nos grupos aí, pô, você vai falar alguma coisa, você não pode falar. Porque tu trabalhou na era do Eurico. Eu falei, pô, eu trabalhei na era do Eurico, eu não posso falar que tá errado. Eu falei para o Eurico que estava errado a contratação do Celso Roth. Eu falei para o Eurico que a contratação de alguns jogadores estava errada. Eu falei para o Eurico que se não demitisse o Celso Roth antes do jogo do Curitiba, a gente caía para a segunda divisão. Eu falei para eles para não colocarem 5 jogadores que iriam machucar no início do Campeonato Brasileiro, logo depois do Campeonato Carioca. 13 anos sem ganhar um Carioca, as pessoas se empolgaram. Eu falei, gente, a vida não é assim. Nós temos 5 jogadores iminentemente para se machucarem. Eu pergunto para vocês, isso foi dito para a torcida? Não, não foi dito, mas eu assumi sozinho. Os 5 jogadores machucaram. Serginho, na época, Rodrigo, Serginho, Madison, foi assim, uma sequência atrás da outra. E aí, depois, para recuperar 5 derrotas, meu amigo, foi difícil. Porque o emocional dos jogadores já estava em baixa. 2016 isso, Alex? 2015. 15. Onde a gente caiu. Que eu pedi a demissão do Celso Roth. Com todo respeito. Tanto que o Celso Roth me respeita. Ele fala, Alex, você nunca falou por trás. Houve reuniões, e eu disse, teve reunião, o Zé Luiz do Táxi levou lá no hotel, que a gente fazia aquele hotel lá na Lapa, e tivemos a reunião, eu falei assim, eu não concordo, a tua postura com o time já perdeu a liderança, e nós vamos cair, e nós precisamos pensar no Vasco nesse momento. Só trouxemos o Jorginho depois. E nós ficamos 34 jogos invictos. Quase escapando, né? Quase não cai. Caímos de pé. Se a gente não empata o jogo com Curitiba lá, a gente teria salvo. Que fizeram com o Vasco também com a sacanagem do caralho, né? Sem 4 contar times que de Santa 5 Catarina. jogos roubados pelo presidente da Federação de Santa Catarina. E agora ninguém rouba mais, né? Agora ninguém rouba mais. Isso aí, morreu.